Minutos e o Sinduscom afirma que o IPUL não analisou propostas de ampliação da área urbana da cidade que possibilitaria a criação de áreas industriais na cidade. Uma das principais cobranças das entidades que debatem o desenvolvimento de Londrina sobre o plano diretor era a revisão do limite urbano de Londrina, com a possibilidade de ampliação dessas áreas. Para mostrar em quais regiões seria importante essa ampliação, o Sinduscom desenvolveu um projeto que contém 3 pontos, né, que o Sinduscom, então, acabou desenvolvendo. A criação de áreas para implantação de grandes indústrias, o que não existe, e também, é claro, o limite, a criação das áreas para a grande implantação de indústrias, né, o que não existe atualmente na cidade. Porém, apesar dos estudos e da cobrança, essa ampliação não chegou a ser debatida pelo Instituto durante a audiência pública que discutiu o tema. Foi o que explicou o vice-presidente do Sinduscom, Gerson Guariente. Nós fizemos uma série de reivindicações, inclusive nós tínhamos já encaminhado material técnico consolidado com mapas, com referências, para que o IPUL analisasse. O IPUL não levou em consideração absolutamente nenhuma das sugestões que nós fizemos, tá? A gente ficou muito, decepcionado com a recepção, porque no mínimo que se espera é que a gente conseguisse conversar a respeito, né? Então não foi aberto o diálogo. O IPUL entende que as ponderações e as conclusões que eles chegaram são corretas e eles não querem conversar a respeito do assunto. Guariente destaca que a sensação era de que a audiência pública estava sendo feita apenas para cumprir o regramento, já que nenhuma das considerações dos participantes foi aceita. O que a gente acabou entendendo é isso, tá? Nós, de novo, fizemos apontamentos que os mapas e as bases técnicas que foram usadas para o IPUL chegar às conclusões que eles chegaram estão errados, né? Fizemos uma reivindicação de que fosse paralisado o processo até que tudo tivesse sido corrigido e que, em função dessas correções, a gente conseguisse conversar. Porque quando você começa uma fundamentação técnica de um trabalho por uma observação ou por uma conclusão incorreta, você não vai chegar em resultado nenhum correto lá na frente, né? O entendimento nosso e o entendimento de boa parte dos órgãos da prefeitura, pelo menos com quem a gente já conversou, a Coab, a Codel, Secretaria de Obras, Secretaria de Planejamento, Secretaria da Fazenda, é que há necessidade que sejam incluídas algumas áreas para desenvolvimento industrial, para geração de emprego e renda, e algumas áreas para atender as questões de habitação de interesse social. O Guariente destaca que essa ação do IPUL vai contra o próprio município, o que o próprio município tem cobrado. Segundo ele, existem 2 projetos em tramitação na Câmara de autoria da Prefeitura que pede pela ampliação do limite da área urbana. E o IPUL entende que não, que as áreas que já existem são suficientes. Eles não conversam a respeito do assunto, né? Contrariando, inclusive, questões que estão sendo encaminhadas pelo próprio município. Tem 2 projetos de lei dentro da Câmara Municipal pedindo solicitando ampliação de perímetro para a construção de casa popular, que o IPUL colocou um X vermelho em cima, falou que não precisa, né? E, além do que, se qualquer grande indústria quiser vir se instalar em Londrina, não tem onde se instalar. Então, nós não vamos olhar a Londrina a futuro sem fazer essas ponderações, essas considerações e olhar isso como uma possibilidade, né? Agora a gente explica que quando é área urbana, as concessionárias de água, esgoto e energia têm a obrigação de garantir esses serviços, e que é fundamental para o desenvolvimento industrial da cidade. Dentro das áreas urbanas, eles são obrigados a atender o serviço, tá? Então, às vezes, lógico que você tem que demandar isso aí, demora algum tempo para ser atendido, mas obrigatoriamente a concessionária de serviço público tem que atender. Se não estiver na área urbana, a concessionária não precisa atender. Ela pode dizer que não é a área urbana e que ela não tem dentro da concessão de serviço dela que atender o serviço. Então, o que acontece? Se eu, de repente, planejo ou consigo atrair uma indústria importante que requeira uma área grande, ou vamos falar das indústrias próximas ao aeroporto, que a gente consiga
de repente, gerar um polo industrial próximo ao aeroporto. Se está na área rural, tanto a concessionária de energia elétrica quanto a concessionária de água e esgoto pode virar e falar assim, pô, não, eu não vou atender, está fora da área urbana. Eu não tenho obrigação de concessão de atender. Bom, e nós vamos conversar agora com o presidente do IPU, Tadeu Felizmino, para entender os motivos que levaram a esse não aceite para análise das propostas feitas pelo Sinduscom. Bom dia, Tadeu, prazer em recebê-lo. Bom dia, Raquel, bom dia, ouvintes. Tadeu, quais são os motivos para que não fossem nem analisadas essas propostas aí desse grupo, do Sinduscom, para ampliação da área urbana da cidade, né? Eles alegam que precisa para a casa popular, que precisa para ampliar a indústria. Por que o Sinduscom acredita, por que o IPU acredita que essa análise não é necessária? Olha, primeiro que estão sendo analisadas, nós vamos publicar um relatório com todas as análises, com toda a fundamentação, né? Já previamente à audiência pública, nós publicamos cadernos técnicos e publicamos a minuta do projeto de lei, com toda a fundamentação do posicionamento que estamos adotando. Então, não se trata de não analisar, mas se trata, no momento, de não ver a necessidade, né, dessas alterações. O que fundamenta a posição do IPU? Né? São dois dados que são determinantes para você definir se aumenta ou não o perímetro. O primeiro é você verificar qual é a tendência de crescimento populacional, né? Nós vemos no mundo inteiro, em Londrina e no Brasil, são dados da ONU, são dados do IBGE, a curva de crescimento da população está diminuindo, né? Nós vamos atingir o topo em 2040 e a partir de 2040 a população vai começar a diminuir. Isso já acontece na Europa e vai acontecer no Brasil também. Então, quando a gente pensa em aumentar o perímetro ou diminuir, nós temos que ver, né, que num futuro muito próximo, nós vamos ter menos gente para pagar a conta do nosso perímetro, né? O custo da cidade, ele é dividido em todos os habitantes, né, por meio do IPTU, né, por meio das taxas que são pagas. Tadeu, taxa de... Pois não? Dentro até dessa perspectiva da sua análise aí, você acha que não valeria a pena nem ouvi-los? Né? Porque você disse, não, a gente vai publicar as nossas considerações técnicas do que a gente acredita, analisando essas perspectivas, enfim, com base em que vocês estão colocando essa proposta, e aí vocês fazem uma audiência pública, enfim, para uma discussão. Então não era para uma discussão, era para apresentar a proposta, justificar a proposta do IPU. Você acha que não há necessidade de analisar e de olhar outras perspectivas? Na verdade, sim. Nós já tivemos tivemos rodadas técnicas aqui no IPU, tivemos audiência pública com o objetivo de ouvir. Agora, nós temos que, no final, tomar uma posição, e deixando claro que a posição do IPU não é única, né, e nem é a última. A posição do IPU é um posicionamento técnico com base no que se faz no mundo inteiro em termos de planejamento urbano, né, e a gente dá isso como recomendação. Uhum. A palavra final sobre isso é da administração municipal e principalmente da Câmara Municipal, porque no fim isso é lei. Então, agora, debate... Por que eles dizem que vocês não ouvem? Havido, e todas as propostas são consideradas. Uhum. O problema é realmente a visão, né, da cidade e desse futuro. Eu falei, por exemplo, de crescimento populacional. Nós temos que olhar para isso. Outro dado crucial e decisivo para isso, para definir se nós
precisamos ou não ampliar o perímetro, é você verificar a disponibilidade de vazios urbanos, de áreas desocupadas no município para residências. E nós temos muita área, né? Nós temos aí aproximadamente 20% do perímetro atual, né, que daria para abrigar de maneira assim bem conservadora, sem até verticalização, a gente teria a possibilidade de ter mais 500 mil habitantes aproximadamente dentro do perímetro urbano. São aspectos que, do ponto de vista técnico, nós temos que apontar e nós temos que dizer, né? As questões que são levantadas também sobre desenvolvimento industrial, as propostas que nós estamos fazendo reservam enormes áreas, aliás, acatando sugestões das entidades, da comunidade geral, nós estamos ampliando tremendamente áreas industriais, tanto dentro do perímetro como fora. A divergência é o seguinte, que nós não acreditamos que você precisa incorporar o perímetro, uma enorme área ao norte, na região da Varta, nem ao sul. É muito melhor a gente criar áreas, zonas de expansão urbana, porque isso faz com que a gente possa ter um desenvolvimento industrial mais direcionado mesmo para o industrial. Se eu transformo tudo em zona urbana, eu começo a criar novos núcleos urbanos isolados, dispersos, longe do centro, que vão obrigar a prefeitura a levar toda a infraestrutura até lá. Uhum. Ao passo que se eu faço como zona de expansão urbana, né, eu crio todas as facilidades para colocar indústrias, mas os moradores, os núcleos habitacionais, nós consideramos muito melhor que eles se instalem nos distritos rurais, nos patrimônios rurais que já existem, que estão perdendo população, e seria até uma forma de fortalecer esses núcleos habitacionais. Então, não estamos ignorando a questão das indústrias, né? E assim também não estamos ignorando a questão de habitação social, né? O problema da habitação social é que a política das últimas décadas aí do século XX, que deram certo naquela época, né, de achar terrenos muito baratos e frequentemente terrenos ruins, né, muito distantes do centro, mesmo essa solução não tem dado certo. Nós vamos ter que buscar novas alternativas, uma nova política municipal de habitação. São os desafios que a gente tem para frente. Certo. Mas da parte do IPU, nem estamos negando o debate, já tivemos várias rodadas, ouvimos. O problema é o seguinte, nós estamos procurando usar a melhor técnica, as melhores práticas, aquilo que é usado no mundo inteiro, né? Ou seja, são critérios técnicos. Agora, sabemos que a cidade não se faz só com a técnica, sabemos que a palavra final vai ser do Executivo e do Legislativo Municipal, e, enfim, tá certo. O processo. Tadeu, muito obrigado pelas informações, desejo um bom dia. Obrigado. Bom, nosso tempo está totalmente esgotado, 11 horas e 2 minutos, só vou falar rapidinho o seguinte, os empresários têm seus motivos, né, para fazer os pedidos. Mas o que a própria fala do Tadeu confirma é que eles estão com decisão em base em estudos deles e não vão mudar essa decisão. Eles recebem, analisam, mas não consideram.